Nas redes sociais, por exemplo, saiu uma pesquisa falando sobre a inclinação do pessoal que estava em cima do muro, né? Então, logo que saíram os primeiros vazamentos do Intercept, se registrou um apoio maior à Vaza Jato do que a Sérgio Moro. E ontem foi a mesma coisa, essa guerra de narrativas em relação ao Lula livre e ao Lula preso. Como que o que acontece no país é interpretado por quem está ali ligado nas redes sociais? É um grupo, isso aparece muito no Twitter. Muito no Twitter, hashtag... É muito no Twitter. Porque se você for ver nas outras redes, tipo no Facebook, você tem um outro tipo, a coisa mais polarizada e não consegue, não é? Você vai lendo aquilo e acaba desistindo. Mas no Twitter fica claro que são grupos, não é? De vários lados. E você tem uma parcela que está de espectador, tentando ver o que vai acontecer. Então, no Twitter, a esquerda, o campo democrático, parece ter maior participação. Então acaba, e isso talvez tenha sido um aprendizado com as eleições de 2018, porque foi justamente, não é, nessa rede onde se disseminou uma série de fake news e de todo lado. Então, quando você tem um campo mais organizado, ele acaba conseguindo rapidamente passar as mensagens, trocar, e isso faz essas bolhas. Isso é importante dizer, né? Às vezes você não recebe críticas, porque você não interage, você não discute com uma pessoa que está colocando algo contrário à tua opinião. Então, como você não chega a polemizar, você acaba não entrando naquele grupo. Então, você não é atacado, entendeu? Então, essas pessoas também que não são atacadas, pouco provável que elas cresçam na visualização, nas curtidas e etc. É assim que funciona a coisa, com algoritmos, não é? Então, à medida que as pessoas entram nas polêmicas e até para manter, é uma retroalimentação da própria rede. E isso tem que ser dito, porque... Aí eu vou resgatar a tua fala, que disseste que uma das coisas boas da internet... Eu penso que a internet é maravilhosa. Sim. Eu penso que a gente está vivendo um outro tempo, estamos mudando de pele, como eu diria a Ima Fezoli. Existe uma situação totalmente nova, e essa situação totalmente nova está gerando uma série de outros conflitos. Bem, na questão do trabalho, o impacto das novas tecnologias reduz a mão de obra ocupada. Então, ao mesmo tempo que está se criando outras profissões, embora elas não vão abarcar o número de desemprego, porque ninguém sabe ainda qual é o impacto das novas tecnologias. Mas há estudos que apontam que em 2030, até 2030, seriam entre 400 e 800 milhões, não é? De pessoas, é quase 1 bilhão de pessoas, ou seja... a Terra hoje, total de população, é 7 bilhões e 700 milhões. Então, é um número muito alto se tu considerar que a população ativa, ou seja, economicamente ativa, que no Brasil se chama de PEA, ela é bem menor que esse total de 7 e pouco. Então, ela tem um impacto muito grande. Então, tem essa questão do trabalho que tem que ser discutida do ponto de vista das novas tecnologias, como que você garante, não é, que as pessoas continuam tendo suas rendas e continuem se sustentando, etc. Tem o impacto da comunicação, que é o maior impacto, porque ele muda tudo. Ele muda a relação. No Brasil, penso que nós temos uma cisão e dificilmente a gente vai conseguir recuperar isso no curto prazo, porque há uma polarização discursiva de um campo que é contrário a um projeto político da esquerda, do PT, do Lula, no campo democrático, enfim. E há um outro campo mais conservador, nem é conservador, reacionário, porque conservador você debate com os conservadores. É importante ter opiniões diferentes nas democracias. O problema é que você tem um campo hoje muito reacionário, ele se nega a discutir e ele joga a discussão num nível muito baixo, tanto nos termos que são usados, quanto no nível, não tem um debate político. Aliás, deixa eu aproveitar isso que você está falando. Me estendi. Não, imagina, de jeito nenhum. Você falando isso, que não há um debate político, que as discussões são muito rasas, eu acho que a gente viu ontem claramente, na presença do Glenn Greenwald lá no Senado, no Congresso. Quando as perguntas eram feitas pelo partido do governo,
Vergonhosas. Vergonhosas. Quer dizer, a gente já está um pouco anestesiado depois da votação do impeachment, que a gente conheceu a cara daquele Congresso e todo mundo se assustou de alguma maneira, né? Então, a gente já está um pouquinho vacinado com isso, mas a gente percebe que ali existe um sujeito que, melhor do que ninguém, conseguiu dizer qual é a importância de se respeitar a Constituição. Era isso que ele estava fazendo ali, dando lições de jornalismo para todas as pessoas. E aí o partido do governo fazia perguntas assim: ah, você, o seu esposo, o seu marido? E ele respondeu cônjuge, brincando. Ele foi brilhante e tal. Mas as perguntas eram todas assim de caráter moral, sexistas, né? Então, quer dizer, o debate não acontece, na verdade. Fica uma troca de ofensas e um lado tentando se sobrepor ao outro. Se sobrepor ao outro, mas de um jeito absolutamente diverso, né? Tosco, para dizer o mínimo. O grave nisso tudo é que essas denúncias, o conteúdo é sério. Ali, né? Conteúdo é sério. Então, o que está se discutindo, se a fonte é legítima ou não é legítima, como assim? Dilma e Lula, numa conversa, foram gravados e isso impediu que o Lula assumisse um ministério. E se fez disso, né, era uma questão assim gravíssima. Então, é a mesma situação. Há uma tentativa de desfocar da questão central. Sim. Mas até esse posicionamento dos deputados da base é uma estratégia, você desqualificar a partir do seu discurso a fala do outro, ou é uma incapacidade de articulação? Eu penso que as duas. Eu penso que as duas, porque se é o Congresso mais conservador. Eles não desmentir o que está ali. Eles não têm como desmentir, mas principalmente e essa é uma questão que foi essas mudanças aí com a internet é uma contribuição. Entraram muitas pessoas novas na política. E essas pessoas novas são de todos os campos. No caso, o que temos hoje no Congresso, tanto Câmara e Senado, é um campo mais reacionário. E o que acontece? Essas pessoas não têm a tradição de uma conversa, de um diálogo. Eu discordo de você, mas a gente continua. Sim, porque mesmo dentro dos partidos, né, sempre houve polêmicas e as pessoas discutem, mas elas trabalham com a ideia do consenso, quer dizer, vamos ver. Essas pessoas não, elas simplesmente elegeram que há um campo inimigo e ali rezam todo dia. Elas sacralizaram algumas coisas que foram ditas e assimiladas pelo grande público, mas por elas principalmente, porque elas também eram reprodutoras dessa fala. Então isso é o mais grave. Mas isso é o fascismo, é você escolher esse inimigo e... O fascismo, na verdade, é um movimento que impediu a oposição, porque você impede que tenha um posicionamento contrário. E se for pensar sobre essa lógica, nós temos que discutir todas as posições dos partidos como um todo no país. Sim. Porque, de certo modo, os partidos como um todo contribuíram com isso. O que nós temos hoje também é resultado da atuação dos partidos aí num determinado período. O Brasil ele tem historicamente uma concentração de renda muito grande e isso determina os campos de atuação e os lugares sociais de cada um. Aqui ainda o mundo está discutindo para que lado nós vamos do ponto de vista da tecnologia, não é? Está quase yottabyte, linguagens assim de zilhões de dados e etc. Nem sei dizer os nomes. E nós aqui estamos discutindo as coisas muito básicas, não é? O respeito às pessoas pela sua cor. Sim. Isso assim é de um nível tão estúpido, entendeu? Quer dizer, a Europa, ela está num outro debate sobre tudo isso, e eu falo da Europa porque o Brasil teve essa influência europeia muito forte, e essa influência europeia também determinou algumas práticas de discriminação, não é? Quer dizer, aqui também prevalece essa questão de que alguém é superior, porque foi um país colonizado, isso ficou no imaginário social, isso é reforçado constantemente por esse discurso que está hoje muito forte. É um discurso reacionário que ele tenta dizer pobre é pobre, né? As pessoas de bem, segundo o presidente, quem gosta de pobre é o PT, né? Quem gosta de pobre é o PT, mas na verdade ele usou essas pessoas pobres que não são pobres por opção. Sim. Essas pessoas são excluídas dos meios e os bens da vida. Então esse discurso dele
é característico de uma pessoa que tenha a postura que ele não é uma pessoa preparada para ser presidente. Sim. Isso é muito grave, o Brasil está com problemas sérios e nós não temos hoje no governo alguém preparado para discutir com seriedade o projeto. Sim. E no dia da posse, eu comentei num outro canal de televisão, enfim, a posse do presidente, e eu falava isso, quer dizer, se não tem projeto, ele não tinha descido do palanque, que não desceu. Mas eu penso que o mais grave que está ocorrendo hoje, por exemplo, ontem tinha essa questão do Lula no Supremo, mas tinha uma série de outras coisas acontecendo para desviar. Então, tinha o Glenn na Câmara, você tinha a possibilidade, o presidente do Senado falando que havia possibilidade de fazer a CPI das fake news, das eleições. Da Previdência. Então, tudo assim. Então, essa coisa está ficando um pouco esquizofrênica para as pessoas de modo geral. E isso faz com que as pessoas se afastem. E quem vai ficar nesse debate? Vai ficar nesse debate os políticos, e aí eu falo dos políticos mesmo, dentro das instâncias de poder político, que é Câmara, Senado, não é? Executivo, Legislativo, Judiciário. Vai ficar os formadores de opinião, vai ficar os meios de comunicação, que ainda tem que fazer, mas os formadores podem se confundir ou não com os meios. E a população vai ficar fora desse debate. Ela está fora desse debate. Quando ela participa no Twitter, se for fazer os perfis das pessoas que têm um ativismo nas redes sociais, político, são pessoas de algum modo engajadas em alguma posição. A maioria da população não está engajada nessas questões. A população está apartada como sempre foi. Sim. Isso é importante dizer. A população nunca participou das grandes decisões políticas. Ativamente, não. Nunca ela participou. Aonde ela participou mais foi na gestão do governo Lula e Dilma, principalmente no governo Lula. Até por meio dos conselhos que agora foram dissolvidos. Sim, os conselhos, que foi tão importante, os conselhos. Em Porto Alegre, quando o Olívio venceu, eu sou gaúcha, a questão dos conselhos participativos, isso deu uma legitimidade, isso faz com que as pessoas participem mais. Mas e aí também tem um aprendizado de política, né? Que seria fundamental, né? Quer dizer, a população participando dessa maneira, ela começa a aprender também a fazer política. A tomar gosto, né? A gostar da política. Ocorre que a política ela foi desqualificada por um campo na última década, e a partir daí esse campo se apropria dessa política. Então ele tenta discutir só com aqui. Então tira-se o poder dos sindicatos através de várias medidas, inclusive reforma trabalhista. Reforma trabalhista, mas mesmo a questão do imposto sindical e outras. Você quebra as estruturas que dão sustentação a um projeto. E você quebrando tudo isso, você inviabiliza uma série de coisas. E ao mesmo tempo você foca você chama atenção, e a grande mídia ajuda nesse sentido, para determinados pontos, quando outros também estão sendo discutidos. Por exemplo, a inflação está pegando real. As comidas estão caras, tem gente passando fome de verdade, tem gente passando fome nas ruas, aumentou a população de rua, isso é uma situação real. Então, para nós, importa se a reforma da Previdência, ela tem que ser inclusiva, ela tem que garantir os direitos, porque essas proposta que está sendo discutida e já implantada no Chile há 15, 20 anos atrás, ela mostra os resultados hoje, fracassou completamente. Sim. Quer dizer, e ainda que tivesse dado certo, o Brasil tem uma especificidade. Aqui nós reunimos o melhor do mundo. Porque as pessoas que estavam fugindo das guerras ou queriam uma nova vida, elas vieram para cá. Então nós temos uma miscigenação étnico-cultural que dá para o Brasil isso que a gente chama de brasilidade. Aqui existe sim esse espírito que é capaz de dançar e ir à luta, não é? E isso está sendo morto. É uma tentativa de matar essa nossa identidade. Porque identidade não é mulher, futebol, não é? A identidade do Brasil é essa. Nós somos Brasil mesmo. Aqui reuniu pessoas de todos os lugares, falam todas as línguas, tem diversos conhecimentos. Isso dá uma riqueza absurda do ponto de vista de desenvolvimento. Sim. E justamente aí é que está se quebrando com verticalidade. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.